Olá a todos. O vídeo de hoje é para desconstruir uma palavra, simplesmente só por causa de uma palavra, em hebraico. Houve várias variações dessa palavra e a razão a importância de fazer isto é para desmistificar várias coisas que nós vamos ver daqui para a frente, tentar perceber o que é que estamos a falar, de quem é que estamos a falar e quando é que estamos a falar do quê. Portanto, nós temos a palavra Deus no português, que para nós só significa uma coisa: o Deus omnipotente. Um Deus omnipotente. Nós temos as religiões monoteístas que acreditam num só Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, e temos o Deus, os deuses politeístas, as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses. Deuses esses todos mais ou menos ao mesmo nível, mas com diferentes capacidades e diferentes poderes, com rivalidades entre si, muitas das vezes destruindo-se uns aos outros. Portanto, em princípio, o conceito de Deus é um Deus indestrutível e nós na mitologia politeísta temos deuses que se destroem a si mesmo, deixando esse Deus deixando de ser um Deus e sim um Deus com D pequeno, um Deus inferior, ou um Deus menor. Portanto, isto é o contexto que a maior parte das pessoas tem e as civilizações têm de Deus. Deus monoteísta, que é um Deus todo-poderoso, e sim um Deus com D grande, e temos os deuses que supostamente são deuses menores, apesar da sua omnipotência, eles podem ser destruídos e acabam por ser destruídos, muitas das vezes entre rivalidades entre eles, pelo poder. Um bocado como a nossa sociedade hoje em dia. Portanto, este conceito de Deus é um conceito que nos foi introduzido. Muita gente não sabe bem como explicar Deus e cada um tem a sua própria explicação. Muitos afastando-se completamente de uma possível realidade e outros estando próximo da realidade, mas não tendo noção exatamente do que isso significa no contexto bíblico. É isso que eu vou passar a explicar agora. Portanto, a palavra usada para Deus inicialmente era Ulhim. Ulhim foi a primeira variação da palavra Deus. Aliás, acreditamos até que o resto das traduções estão erradas, porque a palavra original será esta, sendo Ul a palavra referida ao Deus Todo-Poderoso e Him sendo o singular da palavra Deus. A princípio parece confuso, havendo só um Deus, mas eu vou passar a explicar o que é que isto significa. Palavras que se encontram na Bíblia para referir-se a Deus. Temos El, Elhim, Eloá, Elohim, Bene. Acho que me enganei. Sim. Bene Ha Elohim e Bene Elim. Estes dois são a mesma coisa. Bene Ha Elohim ou Bene Elim referem-se aos filhos de Deus. Diretamente filhos de Deus. E temos, que são supostamente os anjos. E temos também uma referência, para comparar com esta, que é o Benot Ha-Adam, que significa as filhas dos homens, ou a filha do homem. Este é um termo que eu usei só para tentar explicar isto que está aqui. Não é um termo muito importante, mas esta é a derivação que nós temos, havendo esta palavra Ulhim, que é uma tradução que toda a gente acredita que é original. Tudo isto seria substituído pelo Ulhim. Mas pronto, isto é o que eles usam hoje em dia e é baseado nestas palavras que nós vamos seguir o estudo. E depois temos esta palavra Emanuel, traduzido na Bíblia, que é o nome que Isaías descreve, profetiza que seria o nome do filho de Maria. Mais tarde se vem a chamar Jesus, mas este seria o nome que ele apresenta, que não é um nome transliterado exatamente, não é um nome próprio, é uma representação de quem viria. Emanu será conosco e El
Deus, portanto, seria Deus conosco. Este seria a tradução correta de Emmanuel ou Emmanuel. Portanto, que mais tarde se deveria ter o nome de Jesus, isto no grego, mas o nome seria Yahusha ou Yahushua, porque o nome do tetragrama sagrado que nós conhecemos como Yud Rei Vav Rei significa Yahu, não, pode ser Yahu, que também se pode depois, eles fazem o nome de Jesus é um composto em que é Yah salva, ou a salvação de Yah, portanto, ele é encontrado, este nome é encontrado 2 vezes na Bíblia, o nome Yah é encontrado milhares, mil e tal, e o nome completo Yahuwah é encontrado outras tantas, o nome ela é encontrado outras tantas, portanto, estes nomes aparecem todos em várias referências. Onde é que eu quero chegar com isto? O conceito de Deus, por exemplo, eu vou-vos mostrar o Salmo 82 e é aí que eu vou-vos mostrar como realmente as coisas são dúbias. As pessoas dizem assim, por exemplo, El é Deus, Elohim são deuses, Eloá são deuses, filho dos deuses. Portanto, como filho de peixe é, filho de Deus é. Portanto, os anjos, ou além dos anjos, além dos Benei Elohim, temos os Elohim, que também são deuses. E depois temos os demónios, que também são referidos como Elohim. Então, como é que é isso? Como é que a Bíblia pode ter uma referência a vários deuses, considerando-se uma religião monoteísta? Porque Elohim, isto já não funciona. Elim ou Eloá ou Elohim, há muitos, mas Yahuwah, só há um. E aqui começa a nossa percepção de realmente como é que as coisas funcionam. A palavra Elohim não tem exatamente o conceito que nós temos hoje de Deus. Ela é usada e transliterada como a palavra Deus, mas o nosso conceito de Deus não tem a ver com o conceito de Deus da Bíblia. Elohim é um habitante do outro lado. Portanto, quando o rei Saul, que tinha morto vários cartomantes e vários adivinhos, foi a Endor ter com uma feiticeira para que ela lhe chamasse o profeta Samuel para falar com ele, que já tinha morrido, não é? Invocasse o seu espírito. Todos eles sabiam, todos os feiticeiros sabiam, quando um espírito aparecia, não aparecia de corpo inteiro, aparecia, que é os que eles chamam de espíritos familiares, que na realidade são demónios. Mas quando ela invocou o espírito, era a única feiticeira que estava disponível, estava viva, quando ela invocou o espírito de Samuel aparece de corpo inteiro. E ela assusta-se, grita e diz: vi um Elohim, ou estou a ver um Elohim, ele está a sair da terra. Portanto, ela estranhou porque ela viu um homem de corpo inteiro e chamou-lhe Elohim. Portanto, como é que pode ser um homem, uma pessoa que morreu neste plano, ter morrido e depois de ser invocado aparecer de corpo inteiro? Que era uma coisa que, se vocês perguntarem a pessoas que já tiveram contactos com espíritos, ninguém vê espíritos de corpo inteiro, só vêem espíritos, névoas e coisas. Portanto, ela referiu-se a ele como um Elohim. Então, somos nós deuses? É uma questão que eu vou passar a mostrar nas Escrituras para vos perceber e desmistificar um bocado este conceito de Deus. Deus Todo-Poderoso, o poderoso El, o Altíssimo, e temos a cadeia por aí abaixo de seres que foram criados e que têm a referência a Elohim. O homem, como eu te expliquei,
As filhas de Adão, os filhos de Adão, são homens terrenos, não são Elohim, mas a pessoa que morre e que passa para o outro lado passa a ser um Elohim. Este é o conceito que eu vos vou desmontar e através das escrituras vou-vos mostrar como é que isto funciona. Então vamos lá. Temos aqui no Gênesis 1 o seguinte: no princípio Deus criou, e Deus, a palavra Deus, se vocês virem aqui por baixo de God, temos Elohim. Elohim é a palavra mais comum que aparece nas escrituras. Aparecem El em outras ocasiões, aparece o nome do Criador, mas Elohim aparece como deuses. Deuses. E a tradução está como Deus. E isto é o engano. Portanto, aqui não diz que o princípio Deus criou. Os Elohim criaram. Portanto, aqui temos que, eu depois irei explicar isto no próximo vídeo, quando fizer um vídeo sobre a criação, vou explicar o que isto tudo quer dizer, mas a palavra que aqui está é Elohim, plural, Elohá é singular. Portanto, esta é a referência que aparece mais vezes. Se formos aqui mais para a frente, no Gênesis 6, temos que became to pass, que aqui diz que os filhos de Deus, aqui está, os homens tiveram filhas, as filhas eram belas, e a ver se eu não me... Exatamente, portanto temos aqui, e viram, that saw of God the sons, que está aqui um bocado, porque eles têm que pôr isto pela ordem, do hebraico, não pela ordem do inglês. Portanto, nós temos que compor aqui o texto. Na primeira linha diz that saw the sons of God, ou seja, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. E a tradução que está por baixo, the sons of God, é Ben Elohim ou Bene Ha Elohim. Se vocês repararem na primeira linha, tem o hebraico, mas depois tem a designação é Bene Ha Elohim. E em baixo tem Ben Elohim. E as filhas dos homens está como Beno Ha Adam. Vocês repararem, the daughter está Benehat, ou Bath em baixo, e depois temos aqui Ha Adam, que é Adam em baixo. Portanto, isto há dois textos, há o texto mais antigo e há o texto mais recente, que é o primeiro, o mais recente, que explica, que faz uma ligação. Portanto, há várias designações que às vezes induzem a erro. Portanto, nós temos a designação de anjos, ou filhos de Deus, e temos os Elohim, como deuses plural. Portanto, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Portanto, isto são coisas que com o tempo, com a leitura, nós vamos perceber que Deus é todo-poderoso e único, mas o resto, tudo o resto é uma extensão de Deus. Depois temos Isaías 14, que mostra uma profecia de Isaías que mostra que o Filho queria vir, o Filho de Deus queria vir, e aqui na segunda linha vocês veem a Virgem, aqui está, em cima, a Virgem ficará grávida e terá um filho ao qual ela chamará Immanuel. Aqui o último nome que vocês têm, Strong's H6005, Immanuel. Portanto, é uma palavra composta de El com Imanu, que é Deus connosco. Pronto. Isto é o básico para vocês entenderem tudo o que há a ver com a divina pluralidade, que é assim que é chamado. Não há vários deuses, mas sim um só Deus. Tudo o resto é uma extensão do Criador, assim como nós aqui na Terra. E agora vou-vos mostrar o trecho final, que entra em conflito com a maior parte dos teólogos, que eles olham para isto, uns têm uma interpretação, outros têm outra, a interpretação é simples. E aqui está o segredo, praticamente, de tudo que eu vou trazer daqui para a frente.
para explicar o que é que isto significa, quem nós somos, como é que viemos aqui parar e porque é que estamos aqui. Portanto, um salmo de Asaf que diz: Deus toma a sua posição na congregação divina entre os deuses. Ele julga. Ou seja, Deus toma a sua posição entre os deuses, entre a congregação dos deuses, e julga. Claro, quem ler isto vai dizer, mas Deus entre os deuses, mas há mais deuses além de Deus? Há um Deus, poderoso, altíssimo, El, ou Hul. E depois temos os Elo, ou Ulhim, que são os filhos de Deus. Aqueles que com ele tomam decisões, governam. Não porque tenham que dar uma opinião, porque Deus é soberano e todo-poderoso, mas porque Deus dá ou dispõe à sua família, àqueles que estão com ele ao seu lado, a possibilidade de tomar decisões ou de discutir essas decisões com eles. É o negócio da família. Portanto, temos aqui a palavra usada no princípio, a primeira palavra que diz e Deus toma o seu lugar na congregação, a palavra Deus é Elohim, vocês veem aqui que é o Strong 430, e a palavra em baixo, Gods, é Elohim, portanto, Elohim no meio dos Elohim. É uma maneira de falar. Poucas pessoas entendem que o hebraico é uma língua que transmite ideias e entram em conflito porque se não houver um contexto linguístico que explique tudo isto, as pessoas não entendem a linguagem que é usada, não entendem o contexto linguístico, não entendem o contexto histórico, não sabem interpretar. É como se o conteúdo, apesar de estar escrito e estar à nossa frente, estivesse selado ao entendimento. Pronto, é assim que funciona. Aqui mais à frente, no Salmo 82, diz o seguinte: Eu digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. A palavra deuses é Elohim. Aqui ele já não se está. Não está, está. Não está, está. Eu vou explicar isto mais tarde, porque por aqui não conseguem perceber o que eu quero dizer, mas pronto. Porque é assim, se os filhos de Deus, os Elohim, ou os Bene A Elohim, que mais tarde vêm para a terra e se metem com as filhas dos homens. Portanto, nós temos dois tipos três. Temos o Deus Altíssimo, o Criador, temos os Elohim, que com ele criaram o mundo, e temos os Bene Ha Elohim, que são considerados os filhos de Deus, que vieram para a terra e tiveram relações com mulheres e criaram os Giburim, ou os Nephilim. Portanto, temos aqui várias fases, e dessas fases que eu vou falar daqui para a frente. Mas aqui diz o seguinte, e é aqui que as pessoas não entendem, porque mete estes deuses, estes Elohim, como homens mortais. Aqui, não disse eu que sois deuses, sois Elohim? Está a falar com quem? Porque os Elohim sabem que são Elohim. Quem é que é Elohim e não sabe que é Elohim? Ele aqui diz: eu digo, sois deuses, filhos do Altíssimo. No entanto, morrereis como homens, caireis como príncipes. Portanto, Deus dá um aviso àqueles que são homens, que foram algo mais e vão cair como homens por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Este é o grande segredo. Eu explicarei isto nos meus próximos vídeos. Aqui fala do Conselho dos Deuses que julga mal o povo da terra, que não preserva o justo, o pobre, o necessitado, a viúva. Portanto, o Salmo 82 mostra aqui uma série de coisas que eu irei falar nos meus vídeos daqui para a frente. A única coisa que eu queria mostrar é que o nosso conceito de Deus, de divina pluralidade, de quem é o quê,
quando aconteceu o quê, na mão de quem é que aconteceu, é muito importante para entender o conceito bíblico e a verdade ou a realidade do nosso mundo. Este vídeo eu vou torná-los curtos, que é para introduzir este conceito, para as pessoas perceberem que existe muito, aliás, falta aqui um que eu acho que está em Reis ou em Juízes, que agora não sei, que eu vou ver. Pronto, já encontrei, é assim, Samuel 28, eu fui buscar esta versão que é para poder ir mexer nisto ao mesmo tempo. Portanto, Saúl vai a uma médium em Endor para invocar Samuel, que já tinha morrido. Eles precisavam de o consultar para saber se ele ia prosperar na batalha que iria ter contra os filisteus, exatamente. Portanto, ele vai, disfarça-se, porque ele tinha mandado matar todos os médiums, e então teve que se disfarçar para ir até à médium para ela não se assustar. E então ela aqui diz ele pede-lhe para chamar Saúl, ela diz que não, porque pode ser condenado à morte, porque Saúl diz para chamar Samuel, ela diz que não, porque Saúl está a matar todos os médios, e que se ele invocar um espírito ela será punida. Ele diz que não, que lhe jura pelo Senhor que isto não acontecerá. E ela pergunta, quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu, Samuel. E quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saúl, por que me enganaste? Tu mesmo és Saúl. Portanto, isto é a tradução que aqui está. E o rei lhe disse, não tenhas medo. Quem você está vendo? Ela respondeu, vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual é a aparência dele? E ela disse, um ancião vestindo um manto está subindo. Portanto, isto é a descrição em português. Eu vou-vos mostrar, já agora. Exatamente. Vamos aqui. Pronto. Samuel 28, 14... Portanto, my dreams are in the prophets, said so to the woman, the medium, you may go to inquire, servants. Disfarçou-se, até aqui está. Não. Pronto, ele aqui promete-lhe que pelo Deus Altíssimo, Yahvé, ele não a matará, ou não a punirá. E então aquela perguntou à mulher quem é que devia trazer, e ele diz Samuel. E aqui acontece, e aqui é que está o interessante. E a mulher viu Samuel e gritou numa voz alta e disse, enganaste, tu mesmo és Saúl. E aqui à frente é que está o interessante, ele pergunta-lhe, o que é que tu vês? E ela aqui em baixo, reparem na linha de baixo, tu Saúl, aliás, e disse a mulher a Saúl, um Deus eu vi ascendendo do chão da terra. Portanto, e a palavra que está aqui, a God, é Elohim. Este é um dos grandes segredos que está guardado. Como pode um homem comum, sendo um profeta, sim, porque era um profeta de Deus, morrer e ser um Elohim? Porque Elohim não significa Deus. Elohim é um habitante do mundo espiritual. É um ser espiritual. El ou Ul, sim, é Deus. Elohim é espírito, ser de luz, o que quiserem chamar, é algo que pertence a Deus, uma extensão do Altíssimo. Portanto, todos nós somos filhos de Deus, de um certo modo,
há mais por trás disto, e é isso que eu vou trazer nos meus vídeos daqui para a frente. E esta pequena explicação serve para desconstruir a palavra Elohim e o nosso próprio conceito de Deus e de pluralidade divina, e através destas pequenas quebras de paradigma conseguirmos entrar pelo aquilo que eu vou dizer sem haver grande questionamento, sem haver grande tropeço e tropeçarmos na verdade. Por hoje é só. Este era um estudo importante que eu tinha para fazer, para mostrar realmente qual é o caminho a seguir daqui para a frente. Um abraço a todos e até à próxima.